Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos ler do 1 até o 14. Neemias, capítulo 6, do 1 ao 14. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre agentes se ouvi, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é o que inventais, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para eu assim viesses a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha falar conosco aqui essa noite. Que Teu Espírito Santo possa vir, Senhor Jesus, a ministrar nos corações essa noite, Deus, para que eles saiam fortalecidos, Senhor. Não com a palavra do pastor Ricardo, mas com a Tua perfeita, santa, agradável, infalível palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa vir a falar aos corações essa noite. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos,
O tema da minha mensagem, desse capítulo 6 de Neemias, é firmeza espiritual em meio à oposição. Quando nós lemos o livro de Neemias, ele descreve a restauração de Jerusalém após o exílio babilônico. A cidade estava em ruínas. A cidade estava totalmente acabada, destruída. E os muros daquela cidade totalmente derrubados. E o estado espiritual daquele povo era um estado de extremo desânimo. Aquele povo estava desanimado, mesmo com eles retornando desse exílio. O pessoal estava muito desanimado. Justamente nesse período, Deus levanta Neemias, um homem piedoso, um homem extremamente competente, justamente para liderar a reconstrução de todos aqueles muros que haviam sido destruídos, onde a cidade era praticamente uma cidade fantasma. Poucas pessoas habitavam lá e a cidade estava bem consumida e destruída. E justamente no capítulo 6, essa obra de reconstrução estava perto do seu fim. Ela estava chegando perto do fim. Justamente nesse momento que a obra está chegando perto do fim, a oposição começa a se aumentar. A oposição começa a enxergar coisas que não existem. Tanto que o texto fala que eles praticamente estavam inventando coisas. A oposição começa a querer atrapalhar o avanço. Isso revela um princípio espiritual para isso. Quando a obra de Deus avança, o inimigo começa a intensificar os ataques. Tudo aquilo que começa a progredir, tudo aquilo que começa a ter progresso, tudo aquilo que começa a avançar no reino de Deus, onde o êxito começa a aparecer, os frutos começam a aparecer, os ataques espirituais começam a se intensificar. Os ataques começam a apertar, ficar mais intensos, mais diretos, promovendo divisão, promovendo separação, promovendo desencontro, promovendo temor, promovendo medo, promovendo caos. Eles começam a se intensificar. E muitos crentes acham e imaginam que a oposição, ela é um sinal de derrota. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a oposição é um sinal do progresso, do avanço e das coisas começarem a dar certo. Isso é normal, irmãos. Todos nós temos pontos de vista diferentes. Todos nós, e cada um acha o que é melhor. E por isso que nós temos que andar unidos para que a oposição não vire divisão no nosso meio. E o que é mais interessante é que o inimigo começa a plantar essa divisão ali. O primeiro ponto aqui da mensagem é que o inimigo tenta nos distrair da grande obra que Deus tem para nós. Ele é especialista nisso, irmãos. Ele vai querer plantar divisões, distração, perda de tempo, desânimo, justamente para que a obra ela comece a andar devagar e chegue até parar muitas vezes. Vocês veem que Sambalate e Gesem, eles começam a convidar Neemias para um encontro no vale de Ono. Veja a estratégia. Neemias está empenhado. Deus entrega uma missão a Neemias. Ele tem que concluir aquela obra. Ele tem que terminar os muros. Um dos pontos de defesa
principalmente da civilização antiga, era o lugar geográfico onde era construída a cidade, justamente com uma boa defesa, segurança e justamente com muros grandes, fortes, para que a cidade não fosse um alvo fácil para ser invadida e destruída ou até mesmo saqueada por alguém. E Neemias tinha essa missão de reconstruir aqueles muros, levantar aqueles muros. A primeiro ponto, aquele convite. E preste atenção, você que está com sua Bíblia aberta, não feche sua Bíblia. Aquele ponto, aquele convite parecia, de certa forma, sutil. Aquele convite parecia, de certa forma, se apresentando de uma maneira amigável, de uma maneira educada, de uma maneira cautelosa. Aquele convite que parecia tão bacana, como amigos se encontrando para tomar um café naquele monte. Aquele convite era alvo de uma cilada para Neemias. Era algo que poderia distraí-lo. E Neemias, ele discerne a intenção maligna e responde: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Não poderei ir. Não posso parar. A estratégia de Satanás aqui, e nós vemos que nem sempre o confronto de Satanás ele é direto. Nem sempre Satanás quer chocar com a gente. Nem sempre Satanás vem querendo bater em nós. Nem sempre funciona desse jeito. Aqui nós vemos que ele está usando de distração. E quantas vezes, irmãos, Satanás vence batalhas em nossa vida, porque ele lança distrações em nossa vida e a gente abraça todas elas. Ele é estratégico. Ele coloca agendas lotadas, ele coloca muito entretenimento às vezes sem limites. Ele coloca finais de semana onde temos festas consecutivas. Ele vai plantando isso e nos afastando dos objetivos no qual Deus nos colocou. Quantos crentes não andam distraídos nos corredores das igrejas? Quantos crentes têm as suas prioridades invertidas? É estratégia, irmãos. O objetivo é fazer o servo abandonar o que realmente importa. O objetivo é distrair Neemias de sua missão, atrapalhá-lo, fazer com que ele perca tempo com outras coisas do que realmente dedique as coisas ao que é prioridade, é prioritário. João Calvino, em seus comentários, ele observa que o inimigo costuma afastar o crente não de uma vez da sua casa, não abruptamente, mas sim ele começa a afastar aos poucos. Ele começa a interferir na sua agenda. Ele começa a colocar compromissos que você não tinha e vai aparecendo e você vai abraçando. Você vai negociando os dias de você estar na casa do Senhor.
você vai negociando o trabalho na obra do Senhor. Você vai negociando e daqui a pouco aquilo que era uma missão, que era justamente a sua prioridade, você se distraiu e se esqueceu da missão no qual você foi chamado. Ele começa a interferir na sua agenda. Ele começa justamente a colocar acúmulo de coisas, serviços, e enfim, ele começa a abafar você, e você esquece a sua missão primordial. Neemias rejeitou o convite. Ele falou: estou numa grande obra e não posso parar. Não vou parar. Vou terminá-la para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos que examinar as nossas vidas, irmãos, naquilo que é foco espiritual e naquilo que o Senhor tem nos roubado o tempo. E por que justamente que o inimigo quer roubar o nosso tempo, irmãos? Porque justamente o tempo roubado não volta. Essa estratégia de Satanás, roubar alguma coisa que não tem como devolver. O tempo. Uma vez que o seu tempo é perdido, é roubado, ele não volta atrás. Você não recupera aquele tempo, aquela hora, aquele dia que se passou. Temos que examinar nosso foco espiritual e aquilo que ele tem nos roubado. Há pessoas que estão largando os seus muros por coisas pequenas, por ressentimentos, mágoas. Eles têm abandonado a obra e a construção dos muros por vícios digitais, vaidade, cansaço extremo que não foi tratado. No que Satanás tem te roubado? O que era para você fazer de melhor na missão no qual Deus te deu e o qual às vezes está parada na sua vida? No qual às vezes a missão no qual Ele deu, onde os muros eram já para ter se erguido, eles, quando você se dá conta, olha, eles ainda estão em ruínas. O inimigo quer te distrair, irmãos. E qual é a sua firmeza espiritual para falar: não posso, não quero, não vou, não dá? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso em terminar aquela parte do muro que o Senhor me deu para terminar. O segundo ponto é que o inimigo tenta nos intimidar com mentiras e acusações. A primeira estratégia foi o quê? Distração. Vamos lá se encontrar lá no monte lá, desce aqui, vamos tomar um café. Vem aqui. E o convite insistindo. E Neemias negando. Bom, já que o cara não vai vir, qual melhor coisa do que difamar a pessoa? Vamos difamar. Vamos colocar medo nele. Vamos colocar a sua reputação em jogo, em risco. Aí sim, hein? Aí o cara vai tremer. Vamos colocar medo nele. Na quinta tentativa,
Sanbalat envia uma carta aberta acusando Neemias de rebelião, no qual era considerado pior que pecado de feitiçaria. Rebelião. Rebelião. E detalhe, irmãos, era uma difamação pública. Quando o inimigo ele não consegue deter a obra, ele tenta destruir a reputação do obreiro. Ele tenta destruir a reputação de quem trabalha, de quem investe, de quem está na atividade. Ele tenta intimidar com mentiras e acusações. E Neemias, o que é mais interessante, é que ele responde com sobriedade. Nada do que dizes sucedeu. Tudo isso que você está falando aí, meu amigo, não sei de onde você tirou. Isso é coisa da sua cabeça. Vocês estão inventando isso. Ele responde dessa forma e logo em seguida o que ele faz? Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias começa a orar a Deus, pedindo forças para continuar e terminar o propósito no qual ele foi designado. Que combinação poderosa. Ele rebate uma mentira e pede para que Deus continue fortalecendo, para que ele continue a terminar essa obra. Olha que combinação poderosa, irmãos. Verdade diante dos homens e mostrando dependência diante de Deus. Mostrando que ele precisa da força do Senhor para continuar a obra. Charles Spurgeon ele fala uma seguinte frase muito interessante. Ele diz que a lua continua brilhando, mesmo quando os cães ladram. A obra de Deus prossegue, apesar das investidas de Satanás, das investidas humanas. Nós sabemos, irmãos, se nós sofremos alguma injustiça, é o nosso Deus que é o justo juiz que irá julgar a nossa causa. Neemias não viveu como escravo da opinião alheia, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, ele perseverou a sua integridade e entregou a sua causa na mão de quem? Do Senhor. Deus me fortaleça para que eu continue essa obra. Se o Senhor me fortalecer, eu vou terminar esses muros. Firmeza espiritual no meio da oposição. Terceiro ponto. O inimigo ele tenta corromper por falsa espiritualidade de cunho religioso, uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade. A Bíblia continua dizendo que Semaias aconselha Neemias a se esconder aonde? No templo. Os caras vão te matar, hein? Vai lá, se esconde no templo. A princípio parecia um super conselho espiritual, mas na realidade era uma armadilha. Neemias percebe que Deus não havia falado aquilo e que tal atitude violaria os princípios santos. Esse é um dos ataques mais perigosos, irmãos. A espiritualidade sem verdade. A emoção sem a Escritura, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. O carisma sem o caráter. Parecia um conselho piedoso ali, não parecia? Corre para dentro da casa de Deus. Só que ele sabia que ele não poderia estar lá.
Como assim? Eu vou entrar no lugar santo, vou entrar lá no lugar de adorar, eu não sou nem sacerdote, não sou levita, não sou nada. Eu já vou invadir o templo, Opa, tem alguma coisa errada aí. Esse conselho aí está meio atravessado. E ele percebe no qual que parecia algo tão espiritual. Ele falou, opa, isso aí é a armadilha de Satanás. Não vou entrar não. O inimigo, ele gosta, irmãos, de vestir essa linguagem de algo piedoso, algo caridoso, algo que parece ajudar, mas ele vem promovendo o engano, o distúrbio, a distorção. O que Lutero fez lá no Concílio de Worms? Vamos lá. O que ele declarou? A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Neemias, ele age exatamente assim. Eu não posso. Rapaz, você é sacerdote mesmo? Como é que você está me dando um conselho desse? Eu não posso. Nem toda espiritualidade ela vem como voz de Deus. Nós temos que discernir isso, irmãos. Existem inúmeros pregadores, inúmeros pastores na internet. Oh, que maravilha, 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores. É aquela coisa de louco. E você vê cada post é uma besteira que ele posta. Horrível. E gente aplaude. Aplaude porque não conhece as Escrituras. Aplaude porque não está com intimidade na palavra de Deus. Aplaude porque não acorda cedo e lê todo dia um pedaço da Escritura, que logo ele já iria pegar e falar, opa, ele está falando besteira. Da mesma forma que Neemias falou assim, meu, você é doido? Como é que você está mandando eu entrar dentro do templo? O que a palavra de Deus fala? O meu pouco peca porque lhe falta conhecimento. Meu povo perece porque não conhece a minha palavra. Uma falsa espiritualidade. Teste os ensinos, promessas, movimentos, tudo à luz da Escritura. Neemias já pegou o cara ali na primeira. Opa, esse sacerdote aqui é tabajara. Esse aqui já está corrompido. Quando nós olhamos esse contexto dessa passagem, irmãos, Neemias, ele aponta justamente para Cristo. Nós olhamos que Neemias tinha uma missão de reconstruir os muros e Cristo de reconstruir a sua comunhão com Deus, com o Pai. Neemias enfrentou essas oposições externas, da mesma forma que Cristo suportou todas as oposições do mundo e a ira que nós merecíamos. Neemias se recusou a descer e parar com a construção dos muros. Cristo recusou a descer da cruz, irmãos. Porque ali ele realizava uma grande obra. Da mesma maneira que Neemias fala, estou numa grande obra e não posso parar. E ali Cristo, na cruz do Calvário, ele também estava realizando uma grande obra e não poderia parar. Neemias foi falho, era um pecador. Reconstruiu os muros. Cristo não. Cristo reconstrói, reconcilia nós com o Pai, nos leva à redenção e à glória do nosso Deus. Hoje nós temos paz com Deus. E Ele reconstrói esse muro de confiança e amor com o Pai através do seu sacrifício. Neemias apontava um Cristo. Neemias preservou um povo, protegendo ele daquela cidade. E Cristo salvou um povo, protegendo e levando e dando a promessa da eternidade para esse povo. Esse é o Cristo.
A mensagem de Neemias aqui, ela é muito clara. Perseverança. Não se distraia. Continue perseverando. Não se atente às distrações, a críticas humanas, enfim, nada que possa tirar você de continuar essa construção. Não pare, continue, persevere. Diga você: estou numa grande obra e não posso parar. Quando vier a acusação, ore. Peça para Deus fortalecer as suas mãos, como Neemias também fez. Quando vier o engano, permaneça na palavra. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, não para a construção. Ainda há famílias para restaurar, pecadores para ser alcançados pela graça divina, discípulos para ser formados, a igreja para buscar cada vez mais santidade. Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa de vida eterna. Talvez eu e você, em algum tempo da jornada, já pensou em desistir. Em algum tempo da jornada, pelas críticas severas, pelos apontamentos, já pensou em parar, em largar. Mas hoje Deus chama você para ser firme, ter firmeza espiritual, saber falar não. E se você saiu e tirou o foco da sua missão no qual Cristo te deu, que você volte e continue na missão no qual foi entregue para você, no qual é a base da sua existência, no qual Cristo te chamou. Não pare, continue, termine a obra no qual Deus lhe incumbiu. Termine a obra no qual Deus entregou para a sua mão. E você verá quão maravilhoso é servir, adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Nós sabemos, irmãos, que todas as vezes que nós nos levantamos para avançar no reino de Deus, nos levantamos para continuar, nos levantamos para perseverar, é inevitável, irmãos. As distrações vão querer aparecer, vão querer roubar o seu tempo, as críticas vão começar a vir ferrenhamente, vão querer desanimar você e tirar do propósito. E normalmente quem critica não vai e faz melhor, às vezes faz e faz pior, às vezes nem faz. Nós não podemos parar, irmãos. Lembre-se disso, como Neemias. Estou numa grande obra, não posso parar. Cristo esteve numa grande obra e Ele não parou até a consumação de tudo aquilo que o Pai ordenou Ele a fazer. Ele foi, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Que a gente possa ter os nossos olhos espirituais abertos, irmãos, para que nós não deixemos nos cair nessas tentações de Satanás, nessas distrações no qual tentam roubar o nosso foco, no qual tentam tirar a gente da missão, no qual tentam colocar na nossa cabeça que a igreja é só um clube, que a gente se encontra de final de semana e está tudo bem. E a gente vem, se abraça e está tudo certo e está tudo legal e cada um volta para sua casa. A missão é muito maior do que isso. Nós estamos num campo de batalha, irmãos. E tem soldados brincando e jogando dominó no meio da guerra. Nós não podemos parar. Cristo nos chamou, nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para quê, irmãos? Para a sua maravilhosa luz.
você está no meio de uma missão. Você está no meio de uma missão. Não se distraia. Não perca tempo com coisas fúteis. Você não sabe o dia que a morte irá bater na sua porta. Cumpra a missão no qual Cristo te chamou. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Deus, no qual o Senhor tem nos chamado, no qual o Senhor tem nos exortado, no qual o Senhor tem falado através dela, no qual o Senhor tem despertado as pessoas com alegria para trabalhar na Sua obra, Senhor. Teu Espírito Santo venha falar no nosso coração todos os dias, Deus. Venham transmitir essa alegria da salvação. Venham transmitir essa paz que o Senhor nos deu grandemente e poderosamente, Deus. Que a gente não se distraia, Deus, e não perca tempo com coisas inúteis, fúteis, rasas, no qual às vezes tem tirado o foco da nossa missão, tirado o foco no qual nós fomos chamados. Muitos já se esqueceram para que foram chamados no reino. Já se esqueceram porque Deus o salvou e o chamou. Que o Espírito Santo possa vir a trabalhar grandemente e poderosamente, dando vigor, Senhor. Grande ainda é a obra. Grande ainda são os muros que têm que ser levantados para proteger e reconstruir a cidade. A missão não acabou. A missão continua. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, te retire essas distrações. Que o Senhor possa vir a bloquear, Senhor Jesus, as intimidações, esses temores, o medo, a humilhação, a crítica. Que o Senhor possa fazer cair por terra tudo isso, Deus. Que em nome de Jesus Cristo, os nossos olhos estejam abertos. Que a gente realmente possa ser firmes nas nossas decisões. Firmes, não negociar a obra de Deus. Não negociar o tempo com Deus. Não negociar o tempo das coisas de Deus. Pois ainda estamos no meio da missão. Nós sabemos que esses convites irão aparecer, Senhor. Nós sabemos que essas distrações irão ser plantadas no meio do caminho. Irão querer atrapalhar e tirar todo o foco da missão. Mas que a gente possa cumprir cabalmente o nosso chamado. Aquilo que o Senhor no qual plantou no nosso coração. E que a gente possa terminar a nossa obra e a nossa missão aqui de maneira gloriosa e redentiva. O Espírito Santo nos capacita, nos dá força para que essa missão ela não termine. Não termine em fracasso, mas que ela termine com honras e glórias ao teu santo nome, e que a nossa vida possa ter glorificado o seu nome nessa pequena passagem pela terra aqui. Alerta o nosso coração, Senhor. Não deixe que nós distraímos. Que teu Espírito Santo venha falar conosco todos os dias. E que a gente possa humildemente também pedir perdão, Senhor. Se a gente tem falhado contigo. Se nós temos furado com o Senhor. Se nós te colocamos como não prioridade em nossas vidas. Muitas vezes a nossa boca confessa o seu nome, mas o coração está longe. Muitas vezes a gente fala que ama o Senhor, mas a gente não gasta
tempo, não gasta recursos, não gasta dinheiro, não gasta investimento. E às vezes só fala da boca para fora que adora o Senhor. Que teu Espírito Santo possa vir acender essa chama. Que um dia pegou fogo. Um dia foi fervorosa, que hoje às vezes está triste. Que o Espírito... Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.